O rádio nasceu do chiado, atravessou o silêncio das madrugadas, pulou de onda em onda e se fez som de muitas vidas. Mas uma coisa nunca mudou. Ele sempre precisou de alguém sintonizado. Eu sou um filho caçula de 5 irmãos. E criança pobre, né? Eu sou o que teve a melhor condição dos irmãos, mas eu não tinha ali uma quantidade enorme de brinquedos, né? Então a minha diversão era construir e destruir coisas, porque era o que eu tinha. Então sempre eu lembro muito do meu pai ouvindo rádio, então a gente sempre teve rádio, né? Lá na casa dos meus pais, e um desses rádios ele meio que estragou, ficou jogado num canto lá da casa. E esse rádio, cara, ele não falava. Os outros rádios sim, mas esse não. E aí um dia eu achei uma chavinha de fenda. Descobri para que a chavinha de fenda funcionava. Abri o rádio e a minha cabeça, naquele momento, eu ia ver o que faziam as vozes, né, dentro daquele rádio ali. E nesse ponto foi uma decepção danada, cara, porque não tinha ninguém dentro do rádio. Que tristeza, rapaz. Eu falei, gente, mas cadê as pessoas? De onde saem essas vozes, né? E tinham tudo. Realmente eu esperava, sei lá, encontrar alguma coisa assim, ou a galera dentro do rádio, alguma coisa, mas infelizmente não tinha nada disso. Tem um episódio assim com a minha mãe, meu pai era muito rígido, né? Então, como a gente acordava 6 e poucos para ir para a escola, às 7 horas lá, eu tinha que dormir cedo. Então, jogos 8h30, 9 horas da noite, a gente já estava na cama. E como minha mãe sabia que eu gostava de futebol e do rádio, tinha um motorrádio, e não existia negócio de fone na época, né? Então ela falava, vai deitar, Chiquinho, eu deitava e tal. Aí meu pai já logo dormia, depois do jantar e tal. Aí eu falava, mãe, o jogo é às 9 horas, queria ouvir. Aí ela falava, espera teu pai dormir. Aí ela lá, botava um cobertor, falou, põe baixinho. E eu ficava ouvindo o rádio. Eu ficava ouvindo a transmissão no rádio. A Guarani daqui, né, em onda curta, Rádio Globo do Rio, Rádio Globo de São Paulo, Rádio Tupi, Rádio Inconfidência, que a gente ouvia. E depois, mais tarde, um dia ela me perguntou, eu devia ter 8, 9 anos, né, o que eu gostaria de ser. Eu falei, eu quero ser igual esse cara aí, eu quero fazer o que esse cara fala nessa caixa aí, no rádio. Então, essa história é o seguinte, esse rádio aqui é do meu pai. Meu pai, infelizmente, fez uma passagem tem 3 meses, que Deus chamou. E para ter as boas lembranças, eu deixei esse rádio aqui todos os dias para a gente estar tendo essas boas lembranças dele. Meu pai era música, meu pai era música em forma de gente. E ele dormia e acordava escutando radinho de pilha. A vida dele era radinho de pilha. Então, à noite ali, ele escutava as músicas românticas, fazia as orações dele, amanhecia com a Cirantão, Enio Lima no futebol. Então, a vida dele era radinho de pilha. E meu pai vivia nisso. Até os últimos dias estava ele lá agarradinho nesse rádio, lá no hospital, para escutar a musiquinha dele. E eu tenho essa homenagem. E todo dia aqui de manhã eu ligo, tomando café e tendo essas lembranças boas. É isso. E aqui uma broa de fubá, um cafezinho, para todo mundo estar acompanhando aí, tomando um cafezinho com a gente. O rádio faz parte da minha vida, como de muitas pessoas, dentro da família. E em 2 situações diferentes, assim. Primeiro, eu ouvi no rádio que meus pais ouviam. Aquele negócio de menino, de criança, eu ouvi de tabela, né? E aí a Rádio Itatiaia era muito presente, principalmente por causa do meu pai. Meu pai era fotógrafo lambe-lambe, saía cedo para trabalhar no Parque Municipal e ficava o dia inteiro no Parque Municipal. Então, quando ele saía de manhã, ele tinha essa mania de ouvir rádio, né? De ouvir Rádio Itatiaia. Meu irmão mais velho também tinha isso, e de ouvir principalmente, na hora do almoço, o futebol. Então me lembro de manhã do Jornal Itatiaia, ouvindo ali com meu pai e minha mãe, né? Mas fazendo outras coisas, tomando café e tal, essa coisa toda. E na hora do almoço, ouvindo sobre o futebol, né? Então esse é um primeiro momento. Num segundo momento, na minha adolescência, e lá em casa, eu tenho assim, nós somos, no total, hoje somos 7, já fomos 8 irmãos. Então tem uma turma, os 6 irmãos são mais velhos. E o que era que era mais bacana para os universitários naquele momento? Cara, era protestar contra a ditadura que já estava acabando, não é? Você tinha uma certa liberdade, já não eram uns anos de chumbo, e aí ouvir a Inconfidência era um ato de protesto. E eu, como adolescente, né, comecei a gostar daquilo. Então comecei a aprender a gostar de MPB,
né, de música popular brasileira com os meus irmãos mais velhos. Então preciso agradecer, né, a Cleide, a Selênia, a Cesaltina e o Chateaubriand. E eu ouvia com meu pai os caras antigos. O Nelson Gonçalves, o Chico Alves, o Carmen Miranda, enfim, Altemar Dutra, muito Roberto Carlos. Porque o rádio não era só o que levava música, que levava notícia, que levava não sei o quê. Ele era o companheiro, e até hoje é o único veículo que você consegue consumir enquanto faz outra coisa. Eu lembro dele, a gente andando no carro, e ele sempre colocava e cantava junto. Às vezes a gente cantava junto também, assim, que eu decorava as músicas e tal. É uma coisa que eu faço hoje com a minha filha, é engraçado. Apesar de não parecer, eu tenho 52 anos. Então eu venho de um tempo que a música de barzinho, a minha adolescência, a minha juventude foi feita no barzinho com os músicos de barzinho. Então eu não lembrava que eu falava muito para os meus amigos a respeito da Rádio Confidência, porque a gente saía às vezes, ia num show e no outro dia eu falava, só ouvi naquela rádio da Brasileiríssima tocando aquela música do Djavan. E aí quando eu fui falar para os meus amigos 30 anos depois que eu vim trabalhar aqui, um deles falou assim, Gleice, era aquela rádio que você falava tanto pra gente ficar ouvindo. Eu não lembrava que eu já era fã da própria Rádio Confidência. Eu sou de uma época ainda na Itatiaia que era um volume enorme de cartas, mas era muito, e as pessoas escreviam cartas para agradecer a nossa companhia. Escreviam cartas eles não pediam absolutamente nada na maioria das vezes, eles só falavam, meu dia fica melhor, aqui em Diamantina, não me esqueço de uma carta assim, eu era alcoólatra, e aqui em Diamantina eu comecei a escutar vocês desde de manhã, fui transformando vocês em minha companhia, e médicos, especialistas, e fui escutando e fui vivendo isso, e por tudo que eu fui escutando, pela ligação que eu fui estabelecendo com vocês, como se estivessem dentro da minha casa, eu tomei uma decisão e comecei a enfrentar o vício, e hoje eu não bebo mais. O dia que eu recebi uma carta assim, que era mandando para a Rádio Vivo, para a produção do Rádio Vivo, eu pensei, gente, como pode, né? A gente não tem noção de onde nós estamos chegando e o que nós estamos fazendo com as pessoas. Depois com a chegada assim, da digitalização, o ouvinte ficou muito no telefone, então já era uma relação mais distante, mas, né, ainda tinha o telefone e a carta, né? A carta durou aí esses anos todos, desde a fundação até recentemente, e a carta sempre aproximou muito o ouvinte do locutor. E é engraçado porque a gente vê, assim, no início da rádio, umas cartas mais formais, senhor, né, fulano de tal, gostaria de saber, gostaria que me mandasse uma foto sua. E depois a gente vai ver o crescimento dessas cartas, já assim com essa criação da intimidade entre o locutor e o ouvinte, né? Aí você já via ouvinte abrindo o coração, falando que era apaixonado pela pessoa. Eu não te conheço, mas a sua voz é indispensável para mim. Eu acho que eu sou apaixonado por você. Então, é muito engraçado que tem de tudo nessas cartas, até declarações de amor, assim. Você via eu recebendo o telefone toda hora. Eu falei assim, meu Deus, por favor, atende para mim aqui. Aí anotava para mim, porque o dia inteirinho, aquela música que você tocou ontem, eu peguei na metade, tão bonito, toca ela outra vez para mim. Qual é o nome? Eu pegava o nome da pessoa, qual é o nome da senhora? Maria da Silva e tal. Qual é o bairro da senhora? Não me interessa o endereço dela. O bairro. Então ela me dava o nome e o bairro. Antigamente escrevia, né? Antigamente era muita carta. Depois veio o celular, né? Aí, pelo celular, é um carinho muito grande. A reciprocidade também é muito boa da minha parte com o torcedor do Cruzeiro, porque é aquele torcedor, às vezes, mais velho, né? Ou então mais novo. Alberto, você manda uma mensagem para o meu pai aqui, grava uma mensagem para o meu pai era doido com você, o meu avô era doido com você, já falecido. Então, é um negócio assim, entendeu? É muito bacana, eu fico muito, muito feliz com isso, né? Feliz mesmo. Me envaidece um pouco, mas a felicidade é muito maior do que isso. Miller chamou agora Giovani, aconselha Giovani, é o conselho que Miller dá a Giovani, ele vai partir para a bola, atenção, correu de perna direita, bateu a bola, passa, gol, 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 gol! Cruzeiro, Giovani bateu
sente a falta, parecia um pênalti. De acordo com uma pesquisa da Inside Audio de setembro de 2025, mais de 80% da população de Belo Horizonte escuta rádio mais de 3 horas por dia. Além disso, 92% da população brasileira escutou rádio, streaming ou podcast nos últimos 30 dias. Então, a presença do rádio, seja nas ondas hertzianas, do rádio analógico, ou do rádio nesses novos formatos, por streaming, ou na produção de conteúdo via podcast, conteúdo especial, é muito forte no país. Bom dia, pessoal. Meu nome é Cláudio Rosa. Estou aqui no mercado já há mais ou menos uns 20 anos, tá? E a rádio que eu gosto de ouvir é a 98. Faço isso todo dia, essa é a minha rotina. Arrumo uma loja aqui agora pela manhã, escutando a 98. Para mim, a rádio é o que está mais próximo das pessoas, assim. E o que é mais possível, né? A gente, como comunicador popular, vê muitos entraves, né? Financeiros, econômicos, burocráticos e tal. E nesse universo da comunicação, eu acho que, mesmo com a internet agora, né, mas na minha época ainda não era tanto assim, mas eu acho que é o que está mais próximo, sabe? O que é mais viável, o que é mais fácil e que tem uma potência muito grande. Aí eu comecei a fazer a diferença, porque um dos moradores me cobrou. Falou assim, você fica tocando só música de black e música que todo mundo gosta de dançar, mas você não fala da realidade. Aí que minha ficha caiu, aí eu reuni com todo mundo e começamos a falar as coisas da comunidade. Tem rádio que só toca propaganda e repete notícias. A Rádio Favela toca ideia. Então, essa questão, uma rádio que tem um compromisso com o que está levando para o povo. Foi o que eu senti na favela desde o começo. Vida. Tinha vezes que a gente vinha aqui fazer o programa e encontrava uma senhorinha que há muitos anos ouve a rádio, já cantou aqui na rádio em programas. Aí outra hora encontra outro morador que vem, que está querendo fazer um programa na rádio ainda. Então, assim, esse convívio cotidiano vai muito para além, assim, né, da própria audição mesmo, da programação e tal. Então, assim, aí foi crescendo essa paixão mesmo, assim, e fui entendendo, foi caindo a ficha do que era a Rádio Favela, né, assim. Realmente, às vezes eu fico até pensando qual curso eu poderia ter feito e tal, mas realmente é jornalismo mesmo. E aí, a rádio foi isso, né, assim, desse hábito curioso que eu observava do meu pai, que eu fui adquirindo também. E aí, logo no princípio ali da faculdade, eu tive uma disciplina sobre rádio e me apaixonei mais ainda, assim. Aí já comecei minha trajetória com rádio ali na própria UFMG Educativa e não consegui mais sair, assim, né? Fiquei enveredada ali e acho que é o que faz sentido. Quando a gente fala em UFMG, em uma universidade pública, né? O que tem nessa universidade que marca, independente do jeitão dela? Falei, cara, universidade, o contato que a sociedade tem é com a sala de aula, com o professor e com a professora. Então falei, eu preciso trazer esse professor e essa professora que são concursados, que vão ficar ali 30, 40 anos para dentro da emissora. Aí os professores, cara, eu comecei a dar oficina de rádio para professor doutor da UCB, professor doutor, né, da matemática, né, da engenharia, eu ia atrás dos professores. E eles começaram, depois que eles começaram a ouvir os programas de outros professores, eles vinham atrás. Então, a ideia da Rádio UFMG Educativa é que a universidade participe da emissora. Temos programas de alunos, sempre colocamos, mas o aluno ele é passageiro. Então, o que o aluno traz de diferente para a Rádio UFMG Educativa? Ele traz o frescor da juventude. E aí era legal demais. Entrava música antiga, entrava música nova que não tocava em rádio. E aí a gente, os mais velhos, a gente ouvia para poder, vamos trazer isso para a nossa programação. Olha, os meninos estão ouvindo isso. E aí tá no ar a Rádio UFMG Educativa. Poxa, eu dou aula para jovem. Então, como que eu vou descobrir o que os meus alunos escutam? Como eu vou descobrir do que eles gostam sem ter que fazer uma pesquisa o tempo todo com eles ali? Ouvindo rádio. Sim, eu sou um idoso que gosta de Dua Lipa. Por quê? Porque é o que toca na rádio. É o que faz sentido para essa galera. Então, o rádio ele é uma fonte de pesquisa, uma fonte de informação infinita. Estava falando com vocês que a minha relação com a rádio ela é absurda, né? Então, tem para tudo quanto é
canto que a gente tem aqui lembra de histórias, né? Mas realmente eu tive um irmão, né? A gente perdeu ele há pouco mais de 20 anos, que é dono de uma voz maravilhosa, né? Itamar Salles. E Itamar, ele sempre quis ser locutor. Então, hoje era para eu ter um irmão radialista, não tive essa oportunidade, mas eu não tenho um irmão radialista, mas eu formei muita gente que hoje trabalha aí na comunicação. Então, de certa forma, o sonho dele está realizado. Ao longo desses episódios, percorremos vozes, trilhas, chiados e silêncios. Escutamos não só a história do rádio, mas as histórias que o rádio ajudou a contar. Vimos que ele não está apenas nas ondas, mas também nas fitas guardadas com carinho, nos encontros que ele provoca, nas saudades que ele embala. O rádio é ritual, é companhia, é tecnologia, mas continua sendo, em sua essência, o que sempre foi. Uma conversa íntima entre quem fala e quem escuta. E enquanto houver alguém para ouvir, o rádio seguirá pulsando. Não nos despedimos, apenas sintonizamos outra frequência, porque a memória continua no ar.